Feliz sábado, crianças! Vou convidar as nossas crianças para sentarem aqui à frente. Chegou o nosso momento da adoração infantil. Nós temos o primeiro banco, o segundo banco. Podem sentar por aqui. Muito bem-vindas. Feliz sábado, crianças! Feliz sábado! Que bom ver vocês aqui. Chegou o nosso momento da adoração infantil e hoje eu vou contar uma história para vocês. Vou pedir que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Muito obrigada, viu? A nossa história de hoje tem como título Comer como um Rei. A Bíblia fala sobre alguns momentos onde foram servidas algumas refeições. E vocês sabem qual o momento que nós vamos falar hoje? Da filha de Jairo. A Bíblia conta que tinha uma menininha que estava muito doente, muito fraquinha, debilitada. E aí ia passando os dias e ela ia ficando mais doentinha. E o pai dela estava muito preocupado com a recuperação dela. E souberam que havia por ali um homem que podia curar enfermos. E ele partiu atrás de quem? Jesus. Ele foi atrás de Jesus porque ele queria salvar a sua filhinha. Quando eles estavam a caminho, indo para casa, sabe o que aconteceu? O servo foi até ele e disse assim: não precisa mais incomodar Jesus, porque a sua filhinha morreu. E aí ele ficou com muito pesar. A minha filhinha morreu. Só que aí Jesus disse: vamos continuar a viagem. Mesmo ele sabendo que a filhinha dele havia morrido, eles continuaram a viagem. Quando chegou lá, Jesus entrou e foi até o quarto da menininha. E aí ele a ressuscitou. Ela tornou a viver e agora estava novamente com a sua família. E Jesus fez um pedido. Disse assim: dê a ela o que comer. Dessem a ela uma refeição, porque ela estava faminta. E ali trouxeram alguns alimentos para que ela comesse. Nós vemos a importância de nós estarmos bem nutridos, alimentados, saudáveis, para que nós possamos ter o quê? Boa saúde. Eu vou convidar agora 3 pessoas para participar da nossa história. Eu vou convidar que entre a primeira pessoa, que entre o rei. Este é o rei. O rei tem muitas posses, seus palácios, os seus súditos. Este é o rei. O rei, ele está trazendo a sua alimentação. O rei, ele representa o nosso café da manhã. O rei, ele toma bastante água. Ele come frutas, verduras, legumes. O rei, ele está bem saudável e forte. O rei, ele come no seu café da manhã muitas frutas. Em seguida, ele come os carboidratos. E por último, ele come as proteínas que nós encontramos no leite, no queijo e também em algum vegetal. Essa é uma alimentação completa. No café da manhã, nós devemos comer o suficiente para nós termos energia durante todo o dia. Café da manhã é a primeira refeição. Depois do rei, nós vamos convidar que entre agora o príncipe. O príncipe, ele vem trazendo a sua refeição. O príncipe, ele come um pouco menos que o rei, bebe um pouco menos de água. E essa refeição simboliza o almoço, que é a segunda refeição do dia. Tem ali os vegetais, as saladas. E vocês sabiam que nós devemos primeiro comer os alimentos crus e depois os cozidos? Devemos comer os legumes, as verduras,
que é que vai nutrir o nosso corpo e nós vamos ter uma boa saúde. Logo depois do almoço, nós temos ali, após o príncipe, nós vamos convidar que entre agora o mendigo. Esse que entra aqui agora é o mendigo. Ele vem trazendo a sua refeição da noite. O mendigo, ele tem uma porção menor de alimento, vocês estão vendo? Ele tem ali a sua frutinha, que é um caqui que ele come à noite, e bebe um pouco menos de água. Quando vocês acordam de manhã, vocês devem beber bastante água. Na parte da tarde, um pouco menos. E à noite, bem pouquinho. Se vocês beberem toda aquela água à noite, vocês vão acordar a noite toda para fazer o quê? Para ir ao banheiro, né? Então, à noite a gente bebe menos água. E os nossos alimentos também são reduzidos. De manhã, quando a gente acorda, nós devemos comer como um rei. Por quê? Nós vamos estudar, vamos pedalar bicicleta, vamos na casa da avó. E nós temos muitas atividades. No decorrer do dia, à noite, nós vamos comer pouquinho, porque nós vamos fazer o quê? Dormir. Você quer descansar, o seu corpo quer descansar e o seu intestino também quer dormir. Então, à noite, nós devemos comer como um mendigo. Agora vamos repetir. A refeição da manhã é como um... Eu não ouvi. A refeição do meio-dia é como um... E a refeição da noite como um... mendigo. Nessas porções, se a gente se alimentar todos os dias, nós vamos ter boa saúde, vamos ficar fortes e saudáveis. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada pela variedade de alimentos. Obrigada por prover na nossa mesa o pão de cada dia. Nos ajude a cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada ao rei, ao príncipe e ao mendigo. E vocês podem se sentar. Feliz sábado a todos. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. Não trago nada,
Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Que Deus seja louvado. Feliz sábado, que bom que você está na casa de Deus. Imaginando um pouquinho, quando nós entramos na casa do Senhor, eu acredito que a pessoa que fica mais feliz, o ser que fica mais feliz, é o dono dessa casa, que se chama Deus, Jesus. Nós queremos agradecer em especial a todos que vieram, em especial aqueles amigos visitantes, que infelizmente nessa pandemia nós não podemos abraçar, cumprimentar da maneira que nós queríamos, né? Mas sintam-se abraçados por todos os membros dessa igreja. Nós temos ali os amigos parentes de Emerson, que está aqui lá do Arraial, né? Veio um pouquinho mais longe. A todos vocês também que estão nos visitando pela primeira, pela segunda vez, sejam muito bem-vindos. Aqui realmente nós encontramos algo especial que o mundo lá fora não nos oferece, que é a fé e a certeza de que Deus está nos abençoando. Amém? O sermão de hoje, eu vou tirar a máscara, que com a máscara é tão ruim a gente falar. Imagine para você que já teve Covid, parece que piora mais ainda. E o sermão de hoje ele tem como título, Não me esquecerei de ti. Eu queria fazer algo especial com cada um de vocês, que talvez o que nós formos fazer agora, tenha um pouco mais forte em relação à nossa mensagem, se nós fizermos. Eu queria que você, neste momento, pudesse fechar os seus olhos, do jeito que vocês estão. Eu sei que, para muitos, talvez não vai se lembrar da época que era bem pequeno, os primeiros dias das escolas, mas muitos aqui talvez vai lembrar de quando era pequeno, quando era criança. Então eu queria que você fosse fechando seus olhos e eu vou contando, falando o que você possa imaginar, até a gente terminar essa história. Imagine você pequenininho, com seus 6, 8 anos de idade, tá? Quando você estava preparando, sendo cuidado pela sua mãe, pelo seu pai, para ir para a escola. Então eu queria que todo mundo pudesse fechar os olhos neste momento. Imaginar você indo para a escola com sua mãe, com seu pai, ou talvez com seu tio, com seu irmão, alguém especial que estava levando você para os primeiros dias de aula da sua vida. Você pequenininho ali, se preparou, tomou seu banho, fez a sua refeição e foi então para a escola de mão dada, ou na bicicleta, ou de carro. E ali, quando chegou naquela escola, você reparou que era um local diferente, estranho, que você nunca tinha participado. Para muitos, quando estavam pequenininho, foi fácil entrar na escola, encontrar a professora sorridente, ver algumas pessoas ali, amiguinhos novos. Talvez você tenha aceitado fácil, ter brincado, ter visto como é diferente.
Para outros foi um momento difícil, que houve choro, queria ir embora para casa de novo, queria que sua mãe estivesse ali para levá-lo de volta. E ali passou-se o tempo, você teve o horário do recreio, você encontrou outros amiguinhos. E no final, quando o sinal bateu, as portas da escola se abriu e você estava ansioso, esperando para encontrar aquela pessoa que havia levado você para a escola. Você viu aquela pessoa que te carregou até a escola e você, então, agora estava voltando para casa. Você pôde notar, sentir como foi os seus primeiros dias de aula? Você pode abrir os seus olhos neste momento e abrir as suas Bíblias lá em Isaías. Isaías no capítulo 49. Isaías 49, no versículo 15. Antes de nós lermos, vamos continuar com os olhos fechados e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, na Tua casa. Primeiramente queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor Pai, pelas ofensas, pelos pensamentos errados que muitas vezes nós temos, e queremos Te agradecer, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Tu deixou promessas, e promessas essas que Tu cumpriu no passado, tem cumprido no presente e cumprirá no futuro, ó Pai. Por isso acreditamos em Ti, somente em Ti. Obrigado por tudo e nos dê a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Isaías 49, no versículo 15, diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu queria que todos vocês lessem esse finalzinho aí, ó, depois do ventre. Mas, ainda que essa viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não esquecerei de ti. Talvez quando você estava lembrando dos seus tempos de escola, quando você foi levado para a escola, eu acredito que a maioria, eu acho que talvez todos, tiveram a grata felicidade de quando terminou a aula, encontrou a sua mãe, o seu pai ou alguém que o havia levado de volta para poder voltar para casa. Alguém aqui foi esquecido na escola, nos primeiros dias de escola? Alguém aqui foi esquecido? Já foi esquecido? No primeiro dia foi esquecido? Realmente deve ser muito frustrante, né, Derlan? Porque para uma mãe ou para um pai ou alguém esquecer um filho, principalmente no primeiro dia de aula, é muito difícil. E a Bíblia diz aqui que mesmo que uma mãe viesse a esquecer do filho, até mesmo na escola, numa simples fase da vida, aqui diz que Deus não se esqueceria de ti. Eu também fui esquecido na escola, mas não tão novo. Eu fui esquecido com 14 anos de idade. Aí você fala assim, mas você já estava grande. Mas para um filho, quando é esquecido na escola, é muito difícil. Aí você diz assim, mas você estava com 14 anos. Conta essa história, eu vou contar para vocês. Em 89, eu operei dessa perna, porque eu pisava assim. Eu tive um problema de princípio de paralisia, com 6 anos, e aí eu pisava assim, literalmente assim. E apareceu um médico na cidade, e de fora, um ortopedista, e a gente fez alguns exames, ele falou assim, a gente vai operar, vai cortar o seu tendão aqui e emendar, para que você possa estar pisando normal. Tanto é que eu manco um pouco ainda dessa perna. Não ficou 100% normal, mas graças a Deus eu não manco mais. E com essa idade, eu estava na 6ª série, e eu estudava à tarde. E esse colégio onde eu estudava, não era perto. Eu estudava como se eu morasse aqui, e estudasse lá perto da Polícia Rodoviária Federal.
Porque de bicicleta eu gastava 20 minutos. De pé era mais de 1 hora e meia. Imagine de muleta. E meu pai, ele trabalhava numa empresa de motorista, então terminava 6 horas, a minha escola terminava às 5h30, até 6 horas eu esperava ele, 6h15, ele me pegava e eu ia embora. Só que naquele dia deu 6h15, deu 6h20, deu 6h30, e nada de aparecer. E o local lá até era meio escuro, perigoso. Quando deu 7 horas, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, falei assim, vai ter que ir embora, não tem jeito não. E as 2 muletinhas ali de madeira, que nem eram aquelas mais levezinhas, fui caminhando até chegar em casa. Eu nem lembro a reação da minha mãe quando eu cheguei em casa, mas eu lembro a reação do meu pai. Ele olhou para mim assim, porque ele chegou depois de mim. Aí eu disse, por que o senhor não foi me buscar? Aí ele olhou assim, Moisés não foi te buscar? Eu falei, não, ninguém me buscou. Resultado, ele pediu um amigo para me buscar, o amigo esqueceu e ele foi fazer uma mudança. Ele chegou já quase 10 horas da noite. Não é fácil você ser esquecido. Eu tenho certeza que muitos, quando era pequeno, foi esquecido em algum canto, você se sentiu perdido. Mas o que a Bíblia quis dizer, o que Deus quis dizer aqui em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15? Por que Deus não se esquece de você? Quais são os motivos para que Deus pudesse dizer essa frase? Quais são as razões que Deus tem para dizer que não esquece nem de mim e nem de você? Nós temos algo de bom para que Ele possa não se esquecer de mim? Porque geralmente a gente condiciona, né, alguma coisa para que a gente seja bom, para que Deus ou para que as pessoas sempre se lembrem de mim ou de você. Deus fez esse mundo na perfeita das perfeições. As aves, o ar, os lagos, os rios, os mares, as flores, os animais, o ser humano, tudo era perfeito. Tudo era no compasso melhor do mundo. Não existia calvície, os dentes nossos não tinham cárie, não era amarelo, as nossas visões não precisavam usar óculos, talvez nós tínhamos até mesmo o olho de um microscópio, a visão perfeita para você ver longe ou perto, a altura, né? Quando nós olhamos um homem muito bonito, talvez um Brad Pitt da vida, ou uma outra mulher aí bonita, lembre-se que essas pessoas não chegaram a 1% da beleza de Adão e Eva. E o homem veio a destruir tudo isso através do pecado. Tudo era perfeito. Talvez naquela época Deus poderia dizer, não me esquecerei de ti, mas depois do pecado, depois das coisas que Deus fez, tudo perfeito, e o homem trouxe a imperfeição, porque isso aqui está escrito bem depois do pecado. Quando o povo estava na sua crueldade, na sua pior fase da vida, Deus foi lá e providenciou uma arca, para que o povo pudesse entrar, aceitá-lo como Deus, aceitá-lo a sua promessa de salvação, e somente Noé e sua família aceitaram essa promessa. Todo aquele povo naquela época rejeitaram a promessa de Deus, mas Deus continuava dizendo que Ele nunca se esqueceria de ti. Quando eles eram cativos no Egito, por muitos e muitos anos viveram escravidão, comendo as piores comidas, sendo massacrados, açoitados, mortos, e Deus providenciou a libertação, e dentro dessa libertação Deus abriu o Mar Vermelho, onde as pessoas puderam passar no seco, nem molhar os pés não molharam. Deus providenciou calor durante a noite para que eles não morressem congelados, e Deus providenciou sombras para que eles pudessem não morrer queimados durante o dia. Deus providenciava comida para esse povo, e esse povo mesmo assim rejeitava a Deus, dizendo que preferia estar no Egito sendo escravo, do que morrer no deserto, porque Deus estava planejando algo de melhor para eles. Mas Deus continuava dizendo que não se esqueceria de ti. Quando Deus, na sua infinita bondade, mandou o seu filho aqui nessa terra, viver por um tempo aqui, e tudo de bom que esse homem planejou, tudo que ele pudesse
ter de melhor para nós, nós simplesmente fizemos o quê? O matamos numa cruz. Colocamos ele na pior das mortes, morte de pessoas que tinham feito atrocidades, ladrões, estupradores, assassinos, e este homem não fez nada de errado. E nós o matamos. Mesmo assim, Deus continuou dizendo que jamais esqueceria de ti. É interessante que quando Deus fez o homem e fez o mundo e terminou na sexta-feira, Deus deu algo especial para mim e para você, que foi o quê? O sábado, uma dádiva divina. E quando o seu filho estava aqui neste mundo, o que nós demos para Deus na sexta-feira? A morte do seu filho. E quando Jesus estava aqui, e o primeiro milagre dele nesta terra foi de transformar a água num vinho, ou num suco de uva, que o melhor que tem, imagina um suco de uva geladinho, nesse calor que nós vivemos. E quando ele estava na cruz pedindo água, o que eu e você demos para ele? Vinagre, o pior que sobra da uva. O que eu tenho de bom, o que o ser humano tem de bom para que Deus possa dizer, mas Senhor, tu não esquece de mim? Nós vivemos em um mundo cada dia pior. O que eu tenho feito de bom, ou o que eu tenho ajudado as pessoas, ou tenho feito para melhorar a minha situação como cristão, para que Deus possa continuar se lembrando de mim? É interessante que Deus é um Deus sem razão. Aí você diz assim, você está maluco, Robson? Porque a minha razão, se fosse ele, era para ter esquecido desse povo, há muito tempo. Eu não consigo expressar em palavras ou em atos esse amor incondicional que Deus tem para o ser humano, para mim e para você. Se fosse para Deus lembrar de mim e de você por aquilo de bom que eu tenho feito, ou que essa humanidade tem feito, Deus nunca se lembraria de nós. Lá nesse versículo não está escrito assim, você seja bonzinho, cortês, obediente, que eu me lembrarei de você. Lá está escrito assim? Não. Ele não condicionou nada para dizer que continuava lembrando de você. Sabe por que Deus lembra de você e de mim? Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o Deus Criador. Apesar desse mundo estar nas mãos de alguém que não foi, que a pessoa que fez este mundo é do nosso Deus. As árvores, os mares, tudo que aqui está é de Deus, e você e eu também. É por isso que Ele se lembra de você. Você é a criatura dele. Não há condições, apesar de nós vivemos um mundo tão cruel, mães se esquecem dos filhos, pais matam os filhos, crianças são jogadas num lixo, num saco de lixo, como nós vimos agora esses dias, uma criança achada num saco de lixo pelos garis. Mas você que é mãe, você que é pai, e vive nos caminhos de Deus, para você dizer assim, eu não gosto do meu filho, ou eu esqueci meu filho, ou rejeitar um filho, é uma coisa quase que impossível. Mas ainda assim, um amor de mãe ainda é superado pelo amor de Deus. Abra suas Bíblias em João no capítulo 14, versículo 3. Apesar deste mundo todo mau, imundo, Ele nos prometeu algo especial. Apesar de toda a degradação desta humanidade, de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é podre, de tudo que é miserável, Deus ainda olha para cada um de vocês,
olha para cada um do seu povo, dos seus filhos, e Ele foi capaz de fazer algo especial para mim e para você. João capítulo 14, versículo 3 diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele deixou uma promessa que não esqueceria de você, e Ele preparou um lugar especial para mim e para você. E o interessante de tudo isso, que Ele não condicionou para que eu seja bom, que eu seja íntegro, ou que seja assim, ou que seja assado, porque Ele sabia que por mais bom que eu seja, ainda eu continuaria sendo ruim. Mas Robson, para que eu possa então, Deus se lembrar de mim, ou para que eu possa estar no céu, eu tenho que ter alguma condição para isso. A única coisa que Deus pediu para que pudéssemos estar com Ele, está lá em João 3,16. Abra suas Bíblias. João 3,16. Esse verso praticamente todos nós conhecemos de cor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal maneira é uma maneira tão forte que eu não consigo explicar. É de tal significância, é de tal forma, de tal modo que o ser humano, na sua pecaminosidade, ele não consegue decifrar esse amor incondicional de Deus. E ele continua: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o plano da redenção. Esse é a condição para que onde Deus preparou a sua morada, preparou para mim e para você, para que nós pudéssemos estar lá, que Ele disse que não esqueceria nem de mim nem de ti, foi aceitar o seu Filho como intercessor pelo seu pecado e pelo meu. Eu não posso interceder por ninguém, a não ser através da oração, pedindo a Deus que abençoe alguém. Eu não posso dizer, eu vou morrer no lugar de alguém para que Deus possa salvar. O único capaz de fazer isso, e fez, foi Jesus, que não tinha mácula, não tinha pecado, não tinha nenhum dolo, e veio a esta terra como um cordeiro, lá quando foi ensinado a matar um cordeirinho, quando Adão e Eva pecaram, para que pudesse servir de expiação pelo meu pecado e pelo seu. Não adianta eu querer ser bom, não adianta eu querer ser assim, assado, por mais que eu tente, eu não vou conseguir ser 100% fiel. Nós temos um problema sério de esquecimento, de infidelidade. Nós temos um sério problema chamado pecado, um mundo que nós estamos envoltos. Às vezes nós queremos nos isolar deste mundo e às vezes não podemos, porque existem pessoas lá fora que precisam do meu e do seu apoio, para que possam conhecer esse Deus. Quantas e quantas pessoas não aceitam que Deus existe? Não aceitam que Jesus era o Filho de Deus? Que dádiva você tem, e eu também, de que nós conhecemos esse Deus e que conhecemos a Jesus. Isso é um privilégio. Hoje nós vivemos um mundo que está cada dia mais complicado. Nós vivemos uma era que, eu não sei, talvez algumas pessoas aqui com mais de 60 anos possam ter vivido ou conhecido algo tão terrível e tão prejudicial ao ser humano em todo o mundo como nós estamos vivendo hoje. O Covid já tem matado milhões de pessoas neste mundo. No Brasil já morreu mais de 340 mil pessoas. Eu não sei se Daniel sabe quantas pessoas tem na população de Itabuna, mas eu acredito que esteja mais ou menos em torno disso. É como se disseminasse a população inteira de Itabuna, uma cidade talvez um pouco maior.
E é uma doença que ela tem causado efeitos, sequelas, tanto físicas quanto emocionais. As pessoas às vezes contraem essa doença, elas não podem ter uma vida social. Quantas e quantas vezes você deixou de visitar um ente querido, ou às vezes que está doente, ou sem estar doente, porque não pode ir até aquela pessoa, que tem medo de que possa levar a doença àquela pessoa. E aí você diz assim, por que que tudo isso está acontecendo? Algumas pessoas dizem que é Deus ou é Jesus que está trazendo essa doença. Não é Ele, não. Este mundo, talvez ele está permitindo que aconteça isso. Mas quem está dominando este mundo é Satanás. Ele tem tentado destruir ao máximo possível de almas, de pessoas que Deus disse que não iria esquecer. Eu confesso para vocês, irmãos, que aconteceu essa doença no meu lar. A maioria talvez aqui já saiba, mas eu queria contar um pouquinho do que realmente aconteceu e um testemunho de tudo isso que nossa família passou. No final do mês de fevereiro para mês de março, eu estava indo para São Paulo e quando eu cheguei lá eu senti o corpo meio ruim, garganta meio que inflamada. Achei que pudesse ser um resfriado ou alguma coisa relacionada ao ar-condicionado do carro ou do hotel que eu tinha ficado. Não passou pela minha cabeça que pudesse ser um Covid. E ali passamos segunda, terça, quarta-feira, e assim, tudo normal. Era como se fosse um resfriadozinho, uma garganta que estava pouco irritada, não tinha tosse, não tinha febre. A nossa ficha só foi cair mesmo na quinta-feira, quando Larissa e Daniel nos avisou que estava sem olfato e sem paladar. E aí a gente disse, a Regiane começou também a sentir alguns sintomas, Brenda até que não, e nós dizemos, eu acho que estamos com Covid. E voltamos para Eunápolis, e aqui começamos a tomar o medicamento. No domingo eu fui ao hospital regional, o médico passou esses mesmos medicamentos, domingo não, segunda, desculpa. E como eu não tenho plano de saúde, eu fui para o regional, minha esposa foi para o particular, que ela tem plano de saúde, né? E quando a médica pediu alguns exames, pediu uma tomografia dela, e pediu os exames de sangue, e a tomografia acusou 5 a 25% de pneumonia. E o PCR, que é a infecção, estava um pouco alterado, e o dedímero, que fique de alerta para vocês, que é a coagulação do sangue, o sangue grosso que causa trombose, infarto, estava elevado. O nosso normal é 500, e o dela acho que estava em 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. Isso na segunda-feira, e a médica disse, ó, nós vamos te internar. E aí internou minha esposa, eu estava bem, não estava sentindo praticamente nada, o que eu sentia era só cansaço. Se eu ficasse em pé aqui, eu já tinha que estar sentado, porque eu não aguentava ficar em pé. Não tinha falta de ar, não tinha nada. Minha esposa, mais preocupada comigo do que com ela, ficou me perturbando, vai no médico, vai num médico particular, porque eu só consegui ir no regional de tarde. De manhã eu marquei, mas como a gente sabe que a situação do SUS aqui é complicada, só de tardezinha, 5 horas da tarde, que o médico me viu. Como ele me passou, prescreveu o mesmo medicamento que eu já estava tomando, peguei a receita e fui comprar. Na segunda-feira, eu resolvi fazer uma tomografia e ir numa médica particular para ver realmente como é que estava. Quando eu fiz a tomografia, eu já saí de lá meio preocupado, porque na tomografia acusava que o meu pulmão estava de 25% a 50% de pneumonia. E aí eu fui na médica, paguei a consulta, e ela falou assim, o que você está sentindo? Eu falei, estou sentindo isso, isso e isso, mas minha esposa está de Covid. Ela falou assim, eu sei, foi eu que internei ela. E eu vou te pedir uma tomografia. Eu falei, não, eu já fiz. Quando ela viu a tomografia, ela disse assim, você está bem? Eu falei, estou. Está sentindo febre? Não. Tosse? Não. O que você está sentindo? Só cansaço. Ela falou, você tinha que ficar internado. O meu corpo estava bem, mas quando ela disse aquilo, meu psicológico abalou. Se a minha esposa, que estava com 5 a 25, estava internada, eu que estava de 25 a 50, eu já era morto. E ela disse, agora você vai fazer uns exames de sangue, traz para mim à tarde, dependendo, a gente vai ter que tomar providência.
E quando eu voltei, fiz os exames rapidinho, tanto é que até falei com o Claudiano, só depois de 1h30. Falei, não, quero fazer de uma vez, e corri em outro laboratório. Fiz o do Covid, deu negativo, ou não deu reagente, não deu nada. E o PCR subiu um pouquinho, o dedímero também subiu um pouco, e ela disse para mim, aí eu levei a mãe dela que estava, a outra médica, e disse assim, ó, o seu caso é de internação. Você tem condições de ficar particular? Eu falei assim, eu não. Ela falou assim, pois é, se você hoje vender o seu carro e sua casa, pelo tempo que você vai ficar aqui no particular, você não paga. Então nós vamos combinar o seguinte, você vai comprar um oxímetro, para medir a oxidação do seu sangue, do seu oxigênio, no caso, né, a sua respiração, verificar febre, tosse e falta de ar. Se apresentar uma dessas coisas, você corre para o regional, mas corre mesmo, porque é perigoso. Gente, aquilo eu quase não dormia, era o tempo todo com aquele troço no dedo, e pensando, imaginando, e a minha esposa no hospital, e quando eu fiz a tomografia, numa doce palavra, talvez de conforto, alguém me disse assim, como é que está sua menina? Eu disse, minha menina está bem, não está sentindo nada não. Ela disse assim, cuida dela, porque eu já vi casos de pessoas que não foram cuidadas e com 15 dias morreu. Você com Covid, a esposa internada, você em monitoramento, e você chega no hospital esperando para fazer uma coisa, chega outra pessoa e fala isso, fala aquilo outro, a melhor coisa é você ir no hospital, passar desapercebido e sair. Porque as pessoas, o que eu como cristão tenho dito para as pessoas que estão de Covid? O que eu tenho dito de esperança para essas pessoas que estão passando por esse problema? E eu confesso para vocês, irmãos, que aí não foi o meu problema com Covid. Minha esposa foi internada na segunda-feira. E esse choro meu, ele não representa 1% daquilo que eu chorei. Porque na sexta-feira, quando todo dia fazia exame, né? Todo dia era exame de sangue, dedímero, PCR. Na sexta-feira, o PCR da minha esposa, que o normal era 10, estava 260. O dedímero, que era 500, estava em 4.600. E a oxigenação dela, que o normal tem que ser de 90 para cima, baixou para 80 e poucos. E a médica, você via no semblante dela que ela estava preocupada, e eu já estava ficando com a minha esposa lá, para poder tomar conta. Naquele dia eu senti a presença de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui tiveram orando pela minha esposa. Por mim, por Larissa, por Daniel. Daniel também não teve muito bem, não. E muitas vezes eu ajoelhava na sexta e no sábado, em lágrimas, pedindo para que Deus preservasse a vida da minha esposa. Porque eu tinha certeza porque para Deus nada é impossível. Mas com os problemas imunológicos que ela tem, ela não aguentaria uma intubação, uma UTI. Eu sei que eu não teria minha esposa mais comigo. E Deus, na sua bondade, nesse verso, Ele disse, eu não esquecerei de ti. Na segunda-feira, passou sábado, ela estava ruim, domingo estava ruim. Mas na segunda-feira, quando a médica chegou, ela disse assim, você não é a mesma mulher que eu deixei aqui na sexta-feira. Amém? Eu fiquei monitorando você de casa, porque eu acreditava que você ia para a UTI. Eu não sei como explicar porque Deus permite que algumas pessoas vá, ou talvez, pelo que eu ouvi semana passada, talvez tenha uma explicação. E outros são preservados. Conversando com uma pessoa, na verdade eu fiquei sabendo dessa conversa, não vou falar o nome de quem é, mas um membro da nossa igreja aqui de Eunápolis falou em lágrimas para uma pessoa da seguinte forma, sabe, o meu filho está com a doença que não tem cura, e a gente já sabe disso, já tem quase 2 anos ou mais de 2 anos,
E ele dizia que quando o filho dele foi internado pela primeira vez e estava à morte, ele se ajoelhou e clamou a Deus para que Deus não deixasse o seu filho morrer. E ele sabe que Deus ouviu as suas orações e o seu filho ainda está vivo. Tem os problemas que não vai ser curado, infelizmente, só quando Jesus voltar. Mas ele disse em lágrimas que naquele dia foi a pior oração que ele fez na sua vida. Porque naquele dia ele sabia que o seu filho, se tivesse morrido, estava com Deus. E hoje, se o seu filho morrer, estará perdido. O que eu tenho feito não importa, para que Deus não se esqueça de mim. O interessante é que Ele não se esquece de você de forma alguma. Existe uma passagem na Bíblia que, além que seu pecado seja vermelho como o carmesim, né, como o vermelho mesmo, sangue, quando Deus transforma a sua vida e te dá o perdão, ele se torna branco como a lã. Irmãos, eu não sei se você já aceitou a Jesus. Eu não sei se ainda precisa de você passar pelo que eu passei, para talvez mudar um pouco da minha conduta. E eu confesso para vocês que isso fez com que eu mudasse um pouco, voltasse ao que eu era antes. Muitas vezes eu estava deixando de fazer minhas orações, o meu culto, estudar a palavra de Deus. Por quê? Por causa do comodismo. E às vezes Deus permite que algo aconteça de ruim na sua vida para que você acorde. Deus abençoe que você não passe pelo mesmo problema que eu passei, ou pior. Eu tenho certeza que pessoas aqui dessa igreja já perderam entes queridos com essa doença, ou têm passado por dificuldades da mesma maneira. Nós temos o nosso amigo Ian, que a sua família toda estava de Covid, graças a Deus começou a melhorar agora. Muitos aqui já passaram por esse problema. O que está precisando você fazer para você voltar aos caminhos do Senhor? É só você e Deus. É só você e Jesus que vai saber disso. O que eu posso fazer é orar por você. Se precisar de oração, qualquer membro da igreja, não precisa falar o problema, só peça oração. Você sabe por quê? Tem uma pequenininha aqui, que ela esteve orando por nós, a Cecília. E ela dizia assim: mamãe, papai, eu estou orando pela Regiane e pelo Robson, pelo Daniel e pela Larissa, todos os dias. E é interessante que depois ela descobriu que nós já estávamos bem, que a Regiane já estava em casa, e ela indagou para a mãe e disse assim: uai, ela já está boa e vocês ainda estão deixando eu orar por ela ainda? Como diz assim, mas ela já não melhorou, por que eu continuo orando? Cecília, pode orar por mim todos os dias, por Regiane e por todos aqui. Nós não vamos incomodar, pelo contrário, nós vamos agradecer. Oração sincera, intercessória. Ore pelo seu irmão, ore por aquelas pessoas, ainda que não aceitaram a Cristo. Eu vou pedir que vou chamar aqui o pessoal do louvor, que nós vamos cantar aquela música que nós cantamos, aquele hino, Não Me Esquecerei de Ti. E antes de você aí cantar, eu queria que você lembrasse das promessas de Deus, que Ele preparou um lugar para mim e para você, para que você pudesse estar com Ele nas mansões celestiais. Eu queria que você fechasse os seus olhos quando o louvor estiver acontecendo, e somente depois da primeira estrofe que você abra seus olhos, mas neste momento que você estiver com seus olhos fechados, lembre daquelas pessoas e de você sendo levado ao céu. Tenta imaginar Jesus voltando e Jesus chegando até você, os anjos te pegando pelo braço e te conduzindo até Jesus nas mansões celestiais. Comece a imaginar aquelas pessoas que você queria que estivesse ou quer que esteja do seu lado. E clame a Deus para que Deus olhe para essas pessoas, porque Deus não esqueceu dela. Muitas vezes sou eu que esqueci de Deus. Por mais horrível que eu seja, Deus não se esquece de mim. Continue pensando no céu. Continue pensando quando você chegar no céu o que você vai fazer, as pessoas que você quer ver. Se as ondas
nós mesmos ser tão fácil esquecer o que falei. Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que mal viesse, de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Vamos cantar todos? Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não esqueci de ti. Virei outra vez. Eu imagino quando chegar no céu, encontrar lá minha mãe, meu pai. E eu sempre tenho dito que quando eu for para o céu, eu queria ir abraçado com minhas filhas e com minha esposa. E eu tenho orado para que as minhas filhas voltem aos caminhos do Senhor. Que elas possam se lembrar do seu passado, quando eram crianças e vinham aqui para a casa de Deus. Lembrar-se que Deus é o Deus que não esquece delas. E eu tenho certeza que você se lembrou de pessoas que você quer ver lá no céu. Continue orando, continue pedindo a Deus para que Ele haja na vida dessas pessoas. Porque Deus deixou aqui nessa terra, como o Igor falou hoje de manhã cedo, um consolador. Quando você sente aquela vontade de estar com Deus, de mudar a sua vida, é o Espírito Santo trabalhando em você. Não deixe que o inimigo endureça seu coração. Aceite o chamado de Cristo a cada dia, porque o meu concerto com Ele é hoje, não é amanhã. Porque a morte pode até vir, mas a esperança de estar com Cristo lá nos céus, essa tem que permanecer todos os dias da nossa vida. Amém? Senhor nosso Deus, Tu jamais se esquece do seu Filho. Estamos aqui, ó Deus, nesta Tua casa, talvez pensativos, o que precisamos fazer para melhorar, para poder ser aceito por Ti. Na verdade, Deus, não somos nós que precisamos fazer nada. Nós precisamos, na verdade, somente aceitar a Ti como nosso Salvador, entregar as nossas vidas a Ti e aceitar que Tu morreste por mim na cruz. Por isso, Senhor, nos conduza a esse pensamento. Nos leve, Senhor, para o céu, como Tu prometeste, que tem moradas especiais para cada um de nós, e que nós possamos colocar todos os dias esse alvo na nossa vida. Que o pecado seja banido e as coisas deste mundo possam ser deixadas de lado, para que eu usufrua daquilo maravilhoso que Tu nos prometeu, que é a vida eterna, Senhor. Por isso, Senhor, Te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, porque em meio a essas aflições, em meio a toda essa pandemia, nós temos alguém a quem acreditar. Amém. Nós temos alguém a quem pedir, que é Tu, Senhor. Que a Tua misericórdia dura para sempre. Que ao pedirmos perdão pelos nossos pecados, Tu não olha mais para nós como pecadores, e sim como nós, nova criatura. Por isso, Senhor, nos ajude a crescermos do Teu lado,
e podemos realmente estarmos a cada dia do teu lado, Senhor, porque é isso que importa para estarmos no céu. Perdoe os nossos pecados mais uma vez e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em A Jaconissa está aqui na frente para tirar uma foto aqui. Eu esqueci de falar antes. Convido as diaconissas